Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação, neste dia de São Barnabé Apóstolo. O evangelho que hoje iremos rezar é Mateus capítulo 10, de 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é preciso que tenhamos claro a missão, qual o objetivo dela e como ele nos envia. Uma missão sem foco, sem projeto, sem programa, é pérola, muitas vezes, jogada aos porcos. Precisamos nos perguntar sobre a qualidade do evangelho que pregamos, sobre a qualidade da nossa experiência de Deus. E por isso Jesus trazia uma grande preocupação, que era de qualificar os seus discípulos e apóstolos para um melhor poder servir mais. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E ele não queria isto de qualquer modo, de qualquer forma. De graça recebestes, de graça deveis dar. E quando ele envia esses discípulos e apóstolos, ele envia em simplicidade. Ou seja, o foco da missão e da pregação não deve ser acumular e juntar. Não podemos vender o evangelho, trocar o evangelho. Não podemos entregar a nossa alma, como dizemos bem no ditado popular, a Satanás, quando colocamos o dinheiro, a vaidade, em primeiro lugar na pregação do evangelho. Pregamos o nosso evangelho e não o evangelho de Cristo. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. É isso. Ele deve viver do seu sustento. Não mais do que isso. Por isso, ficar atento onde pregar, onde ir, para não cair na tentação, justamente de sucumbir às vaidades deste mundo, à regra deste mundo, ao modo de proceder deste mundo. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Não podemos jogar o evangelho de qualquer modo, mas precisamos olhar nos olhos, estar atentos, viver o amor para que haja espaço para o evangelho. Ninguém é obrigado a acolher o evangelho de uma forma bruta, violenta, impositiva, simplesmente porque eu quero, porque eu creio, porque para mim faz bem, vai fazer para o outro. Não. A pregação do evangelho deve ser um caminho de lucidez, de sabor, de alegria, de liberdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz seja, de fato, instrumento, meio e objeto da nossa missão de pregar o evangelho, como foi com Jesus. A missão deve ser realizada cheia de gratidão e confiança, para servir mais, para amar mais, e que assim a nossa vida possa ser crível, que o nosso testemunho possa ser alegre, que a nossa vida possa ser leve.
Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação, neste dia de São Barnabé apóstolo. O evangelho que hoje iremos rezar é Mateus capítulo 10, de 7 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é preciso que tenhamos claro a missão, qual o objetivo dela e como ele nos envia. Uma missão sem foco, sem projeto, sem programa, é pérola, muitas vezes, jogada aos porcos. Precisamos nos perguntar sobre a qualidade do evangelho que pregamos, sobre a qualidade da nossa experiência de Deus. E por isso Jesus trazia uma grande preocupação, que era de qualificar os seus discípulos e apóstolos para o melhor poder servir mais. Curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. E ele não queria isto de qualquer modo, de qualquer forma. De graça recebestes, de graça deveis dar. E quando ele envia esses discípulos e apóstolos, ele envia em simplicidade. Ou seja, o foco da missão e da pregação não deve ser acumular e juntar. Não podemos vender o evangelho, trocar o evangelho. Não podemos entregar a nossa alma, como dizemos bem no ditado popular, a Satanás, quando colocamos o dinheiro, a vaidade, em primeiro lugar na pregação do evangelho. Pregamos o nosso evangelho e não o evangelho de Cristo. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. É isso. Ele deve viver do seu sustento. Não mais do que isso. Por isso, ficar atento onde pregar, onde ir, para não cair na tentação, justamente de sucumbir às vaidades deste mundo, à regra deste mundo, ao modo de proceder deste mundo. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Não podemos jogar o evangelho de qualquer modo, mas precisamos olhar nos olhos, estar atentos, viver o amor para que haja espaço para o evangelho. Ninguém é obrigado a acolher o evangelho de uma forma bruta, violenta, impositiva, simplesmente porque eu quero, porque eu creio, porque para mim faz bem, vai fazer para o outro. Não. A pregação do evangelho deve ser um caminho de lucidez, de sabor, de alegria, de liberdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz seja, de fato, instrumento, meio e objeto da nossa missão de pregar o evangelho, como foi com Jesus. A missão deve ser realizada cheia de gratidão e confiança, para servir mais, para amar mais,
e que assim a nossa vida possa ser crível, que o nosso testemunho possa ser alegre, que a nossa vida possa ser leve. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.